Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Antes de começar, eu quero te convidar, se inscreva no canal. Tem projetos aí bons aqui para esse canal. Deus tem colocado algumas coisas no meu coração e eu vou colocar em prática. Já tem algum tempo que eu estou gravando alguns vídeos, tenho enfrentado diversas dificuldades, situações assim que é para eu parar, né, com esse projeto que Deus colocou no meu coração. E eu já teve momentos aí de eu desanimar. Sempre que eu desanimo, é incrível, sempre que eu desanimo vem alguém aí e traz uma mensagem falando: olha, eu vi esse vídeo, essa palavra falou comigo, eu estou colocando em prática, Deus está mudando a minha história. E aí vem a alegria no meu coração sabendo que eu estou no caminho certo. Porque o intuito desse canal é fazer com que mulheres se levantem, tá? Que nós mulheres que temos em nós a graça do Senhor, nós somos escolhidas para fazer a diferença aonde nós estivermos. Dentro do nosso lar, que é o primeiro ministério que Deus nos deu. Você que é casada, você que tem a sua família, seus filhos, é o primeiro ministério que Deus te deu, tá? Você precisa criar essas crianças, né, no caminho que ela deve andar, como diz a palavra do Senhor. Ser uma mulher submissa no que diz respeito ao que diz a palavra de Deus. Quando nós temos um homem que o Senhor coloca na nossa vida, que é um homem que vai nos amar como Cristo amou a igreja, né? O que Cristo fez? Ele deu a vida dele pela igreja. E é isso que o homem faz. Ele dá a vida dele pela família dele. Ele é um homem que está provendo, que está cuidando, que está protegendo. E logo essa mulher que está ao lado dele, que é a auxiliadora que Deus colocou, vai sentir prazer em ser submissa a ele. No que diz respeito a respeitar a hierarquia que Deus colocou. Isso não fomos nós que escolhemos. Eu não posso mudar isso porque eu quero agradar a Deus. E isso está na palavra dele. Então, se nós seguirmos o que está na palavra, que é a nossa direção, que é a nossa bússola, nós queremos agradar o nosso Deus, então nós vamos de acordo com o que está na palavra. Nós não somos guiados pelo que diz o mundo. Nós não somos guiados pelas feministas do mundo. Cada um faz da sua vida o que quiser. Mas nós aqui no canal Feminina Gospel servimos ao Senhor e seguimos a palavra dele. Então a palavra diz isso, então nós vamos seguir o que está na palavra. A palavra fala que Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Entende? E nós estamos numa hierarquia. Uma casa bem organizada respeita a hierarquia. E quando nós seguimos isso, nós temos grande benefício dentro do nosso lar. E Satanás sabe disso, tá bom? Porque você, mulher, também é autoridade dentro do seu lar. Você é a coluna de dentro do seu lar. Observa a diferença que faz quando uma mulher não está em casa, né? O homem fica perdido, as crianças ficam perdidas, porque você é a base sólida desse lar. O homem está aí como cabeça, no sentido de proteger, de cuidar, né? De trazer a provisão para o lar. E a mulher está aí direcionando, auxiliando, nutrindo, cuidando, entende? E essa força que nós temos, mulher, Satanás quer nos tirar. Se você observar bem, todos os grandes homens, eu tenho visto alguns deles aí, eles sempre enaltecem as suas mulheres, porque a mulher está ali do lado auxiliando, não está atrás, não está abaixo, está do lado do homem, auxiliando. E esse homem que tem essa mulher, como diz a palavra, quando o homem encontra essa mulher sábia, essa mulher empoderada pelo poder de Deus, sabe o que ele encontra? Ele encontra um tesouro. Então, olha como você é preciosa. O que vem falando aí no mundo, deturpando tudo? Porque uma mulher não pode ser submissa ao homem, está lá embaixo, jogada, né? Não tem autoridade, o homem faz com ela o que quer. Gente, pelo amor de Deus, tá? Você que é serva do Senhor, entenda isso. O nosso Deus nunca traria para nós algo que ia nos aborrecer, que ia nos diminuir. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus sempre exaltou as mulheres. Quando Jesus ele sofre a crucificação ali na cruz, e ele ressuscita, ele aparece primeiro para as mulheres, tá? Em vários momentos você vai ver o Senhor Jesus sempre respeitando uma mulher. O nosso Senhor Jesus nos criou, fez o homem, olhou para o homem e viu que não era bom que ele estivesse sozinho. E ele disse, vou fazer uma auxiliadora, vou colocar uma mulher, alguém idônea ao lado do homem. Então ele nos fez para estar lado a lado com o homem, uma auxiliadora. Nunca o nosso Deus teria essa intenção, vou fazer uma mulher para que você humilhe ela, para que você despreze ela, para que você mande, desmande e faça com ela o que quiser. Que absurdo.
Isso é Satanás, como sempre, vem deturpando aquilo que Deus faz. Satanás é o nosso opositor. Então, mulheres, não caiam nessa. Esteja sobre o que diz a palavra. Você vai ver a bênção que Deus vai trazer na sua vida. Interessante que eu sentei aqui para falar de uma coisa e Deus está colocando outra no meu coração. Então, você, mulher que está do outro lado, entenda isso. O que Deus quer para a sua vida é paz. O que Deus quer para o seu lar é restauração, amor, harmonia, a graça de Deus dentro do seu lar. Então comece a andar conforme a vontade do Senhor. Se você é aquela mulher que bate de frente, comece a observar isso e comece a mudar, tá bom? Você é a mulher que tem o controle de tudo nas tuas mãos. Nós às vezes queremos aí as mulheres, não, porque nós temos que lutar pelo nosso direito, nós já temos os nossos direitos dentro dos nossos lares. O nosso lar é o maior bênção que uma mulher pode ter. Saber estar junto com o seu esposo, auxiliando, é uma dádiva do Senhor. Quando você está com um marido, que ele consegue confiar na mulher, que ele olha, eu vou fazer tal coisa, mas antes dele fazer, eu vou falar com a minha esposa. Vou buscar nela, porque eu sei que a minha mulher é uma mulher sábia. Eu sei que a minha mulher vai dar uma palavra para mim, uma direção, ela vai me auxiliar a tomar a melhor decisão. Muitas vezes o homem está lá na frente da batalha e a mulher está em oração, está em jejum, está buscando pelo seu marido, entende? E mesmo que o marido não seja crente, olha só, até para isso tem aqui na palavra, a palavra diz assim, que o homem descrente, ele é santificado pela mulher cristã e vice-versa, entende? Olha como a união, o casamento é algo muito sério, gente. É uma união que traz a bênção do Senhor, que traz unidade. Entende? A palavra também diz assim que o cordão de 3 dobras é muito difícil se partir. Como é feita essa 3 dobras? É você, seu esposo e Deus sendo o centro de tudo. Não tem como você não viver os milagres do Senhor, ver a harmonia do Senhor dentro do seu lar, se você estiver andando conforme a palavra. Então agora eu vou entrar na mensagem que eu também quero trazer para vocês. O Senhor colocou isso no meu coração, então eu falei conforme que o Espírito Santo me conduziu. Agora eu quero falar com vocês sobre buscar uma transformação na sua vida, em todos os sentidos, tá? Buscar aí conhecimento na palavra. A minha vida, alguns anos atrás aí, foi totalmente destruída porque eu fiquei cega dentro de uma igreja. Eu era religiosa, como eu já falei em alguns vídeos aí, e a religiosidade não transforma a vida de ninguém, tá bom? Muito pelo contrário. A religiosidade, ela oprime, ela faz você ficar com cabresco, sabe aquele cabresco de cavalo? Você olha só para esse espaço limite e você não consegue entender a grandeza de Deus, o que é realmente o Senhor. E como você consegue descobrir isso? Quando você começa a ler a palavra, quando você começa a buscar conhecimento na palavra. Olha só o que diz João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você é liberta. Eu estou sentindo algo no meu coração, na minha vida, que eu nunca senti em todo o tempo da minha vida. Já estou com 50 anos, eu sigo o Senhor desde quando eu nasci. Meu pai, eu falo que nós somos cristãos desde o berço, né? O meu pai me apresentou no templo, me apresentou na igreja, assim como Jesus foi apresentado. Nós temos esse costume, ao invés de batizar a criança, os pais apresentam no templo, né? Apresenta ali dentro da igreja, e oraram por mim, me apresentaram ali, e ali eu cresci no caminho que deve andar, como diz a palavra, através do ensinamento dos meus pais, pai e mãe. Então cresci dessa forma, mas naquela época as coisas eram muito severas, era muito rígido, né? Então tinha muitas coisas que faziam com que nós não crescêssemos, né? Em todas as áreas, né? Principalmente em vida financeira, que era ensinado aqui. Nós vivíamos uma vida muito oprimida. Eu já falei um pouquinho sobre isso aí. Então, todas essas coisas vêm acarretando em nós falta de conhecimento, né? E falta de paz, falta de sabedoria, e vivi uma vida muito migrada no que diz respeito à vida espiritual. E quando eu comecei a entender, comecei a ler, comecei a buscar na palavra, comecei a querer entender por que nós vivemos naquele sofrimento. Até hoje eu luto, tá? Com esses requisitos de religiosidade. Até hoje eu luto tirando isso da minha vida, porque isso é impregnado em nós e é muito difícil ser liberto, mas há como ser liberto, através da palavra, através de buscar conhecimento. E nós temos que buscar conhecimentos em todas as áreas. Uma coisa que você deve fazer é se organizar para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu tenho feito isso, no início não é fácil,
tá? Só que você não desanime, começa aos pouquinhos. Eu tenho começado a fazer isso, já tenho aqui esse ano todo eu consegui, graças a Deus. Não é todos os dias, às vezes acontece alguma falha, mas eu procuro colocar todos os dias Deus em primeiro lugar na minha vida. E como eu faço isso? Eu levanto pela manhã, eu leio a palavra, eu oro, né? Alguns dias da semana eu jejuo. Essa semana mesmo eu tenho buscado ao Senhor dessa forma, mais dias de jejum e oração, porque estou numa batalha espiritual. Eu estou passando por um processo ainda, né? Eu e meu esposo temos algo que nós estamos orando e buscando no Senhor. E eu até já deixei um vídeo gravado, porque eu creio na vitória sobre isso. Então já deixei esse vídeo gravado, assim que a bênção chegar eu vou liberar aí para vocês verem a situação que nós estávamos e aonde Deus nos colocou, porque eu creio que Deus vai fazer um milagre. Eu creio no Deus que ainda faz, o Deus do impossível. O nosso Deus, ele fazia no passado e ele continua fazendo as mesmas coisas, ele não mudou. Quem mudou? Nós somos bem diferentes. Nós somos uns crentes aí Nutella, né? Como diz aí, tudo nos abate. Se eu chegar na igreja e alguém não te cumprimentar, você não vai mais na igreja. Se não te der oportunidade, você não vai mais na igreja. Tudo nos magoa. E uma vez eu estava meditando sobre isso, nós vamos passar vergonha quando chegarmos lá no céu. Se nós sermos salvos, chegar lá no céu e vamos conhecer as pessoas que estão lá também. E vamos falar com Paulo, um apóstolo do Senhor Jesus, e ele vai nos perguntar como que foi aí, vocês, né, uma bênção, vocês ficaram lá depois que houve o derramamento do Espírito Santo. Na nossa época ainda era difícil, era totalmente diferente, né? Nós dava a nossa vida pelo Evangelho de Cristo Jesus. E nós lutamos, colocamos tudo mastigadinho na mão de vocês, e como que foi? Aí nós vamos falar, sabe? Nós tínhamos muitas perseguições, às vezes nós íamos na igreja, a pessoa não nos cumprimentavam, às vezes nós íamos na igreja, as pessoas não nos davam oportunidade, isso nos magoava muito, e eu fiquei muito tempo sem ir na igreja por causa disso. Já pensou nós falando isso para Paulo? Ele vai ficar indignado. Ele vai ficar indignado com nós cristãos do dia de hoje. Gente, o negócio é sério. Aquele povo de antigamente, né, os apóstolos, homens de Deus, eles deram a vida deles pelo Evangelho de Cristo Jesus. E eles não arredavam os pés. Nós vemos aí Daniel. Você vai ser jogado na cova do leão se você continuar orando. E ele continuou orando e foi jogado nas covas dos leões. E ele teve o livramento de Deus. Imagine nós. Se falasse uma coisa dessa, não vou mais orar, não vai mais orar por quê? Não, porque senão nós vamos jogar nas covas dos leões, entende? Cedraque, Mesaque, Abednego não arredaram o pé, eles seriam lançados na fornalha de fogo. E mesmo assim, eles continuaram firmes e foram lançados na fornalha de fogo. Imagine nós chegaremos nem na porta, seríamos fulminados, porque nós já iríamos arregar. Nós já iríamos voltar para trás. Nós somos uns cristãos que acreditamos em Deus quando tudo dá certo. A bênção está nas nossas mãos, estamos glorificando, exaltando o nome do Senhor, falando que Ele é bom, contando testemunho, uma alegria. Mas se as coisas começarem a sair daquilo, da direção daquilo que nós esperamos, nós já ficamos desanimados, ficamos em depressão, não vamos mais na igreja, já começamos a falar que Deus não é conosco, que Deus não faz, que Deus não nos ouve. Não é verdade? Então nós temos que rever tudo isso. Nós precisamos conhecer a palavra para que nós possamos ser libertos em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ser cristãos firmes e fortes, porque o mundo está aí, o que está acontecendo no nosso mundo. O que era certo agora é errado, o que é errado agora é certo. Nós não podemos falar mais nada do que está na palavra, porque senão vem todo mundo contra nós. E nós vamos fazer o quê? Vamos arredar o nosso pé? Vamos nos entregar à opressão do mundo? Ao que Satanás está fazendo conosco? Então nós temos que rever tudo isso, nós temos que nos fortificar na palavra do Senhor, porque coisas piores virão, gente. A palavra diz isso, é cumprimento da palavra. Jesus está às portas, nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Precisamos buscar conhecimento, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos parar de ser religiosos, de ficar apenas cumprindo rituais. Isso não transforma a vida de ninguém, isso não faz com que você vença no mundo espiritual. Você vence Satanás não é cumprindo regrinhas, é orando, é jejuando, é lendo a palavra, é conhecendo quem é Deus, é conhecendo quem é o seu inimigo Satanás. Você precisa estudar sobre ele também, porque Satanás ele é astuto. A palavra diz assim que nos últimos tempos, se nós não tivermos sabedoria,
Até os escolhidos serão enganados. E nós já temos visto tantas coisas aí, pessoas que andam nas igrejas fazendo um movimento. Bastou falar em língua, a igreja toda se rende, acha que é Deus. Nós não conseguimos nem ter o discernimento do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso, igreja. Nós precisamos buscar o discernimento do Espírito Santo. Não é tudo que diz Senhor, Senhor que está servindo ao Senhor, não. Satanás, muitas vezes se transforma em espírito de luz. Satanás, ele usa daquilo que nós acreditamos para nos enganar. Ele fala através de profecia, ele fala em línguas. Nós temos que ter sabedoria sobre isso. Nós temos a palavra do Senhor. Paulo estava ali caminhando e não tinha uma mulher que adivinhava? Que podemos dizer que estava ali profetizando? E quando ela olha para o servo do Senhor, ela diz, lá vai o homem de Deus. Satanás, ele é astuto. Quem olhasse ia falar, nossa, ela conhece, ela reconhece porque tem o mesmo espírito. Mas Paulo sabia que aquele ali não era o Espírito de Deus. Então ele olha para ela e repreende aquele espírito. Ele pagou um preço, porque aqueles homens ganhavam dinheiro com aquelas adivinhações que aquela mulher fazia. Eu vou colocar aqui para vocês depois, para vocês lerem essa palavra. Entende? Mas Paulo era um homem de Deus, ele tinha o discernimento do Espírito, ele sabia o que vinha de Deus e o que não vinha. E nós que somos servos do Senhor, estamos sabendo discernir isso? E como vamos buscar esse discernimento? Através de conhecer quem é Deus, através de conhecer, de ler a palavra, através de buscar em Deus sabedoria. Então que você esteja atento a isso, tá? O Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer transformar a sua vida, e nós precisamos ser crentes firmes no Senhor, crentes que não somos abalada por qualquer coisa, não. Entende? Somos firmados na rocha que é Jesus Cristo. E assim nós venceremos em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.